Nosso protagonista era só um cara fracote que vivia no nosso mundo, mas aí então ele renasceu em um mundo de magia e mitologia. E ele simplesmente foi criado por um grupo de 3 demônios mortos-vivos. Tudo começa mostrando pra gente que o nosso protagonista William era só um cara comum no Japão moderno. Mas um dia ele teve um piripaque e bateu as botas, e foi por isso que ele foi teleportado para um mundo alternativo, onde estava cercado por 3 demônios em um templo abandonado. Ele estava se cagando de medo deles e então chorou, pensando que estava no inferno. Mas logo ele descobriu que os demônios não tinham intenção de machucá-lo. Na verdade, eles o criaram muito bem, e o rapaz rapidamente começou a entender a sua linguagem. Afinal de contas, ele possui a mente de um homem adulto. E durante um dia, a demônia chamada Mary levou ele para fora do templo pela primeira vez e mostrou um mundo mágico e belíssimo. O garotinho fica todo emocionado ao pensar que isso pode ser um sinal de Deus, dizendo a ele para recomeçar e ter uma vida tranquila. E além de Mary, que é uma múmia e também uma fiel sacerdotisa e que sempre age como mãe do protagonista, tem outros 2 demônios que cuidam dele. Um deles é Augustus, um fantasma bizarro. Ele é meio arrogante e ganancioso, que no passado era simplesmente um dos maiores magos do mundo inteiro, quando estava vivo. Ele está ensinando o rapaz sobre a mitologia do mundo e como lançar feitiços utilizando palavras de criação. O terceiro demônio é Blood, um esqueletão magrelo e ao mesmo tempo bombado. Ele é um poderoso guerreiro e também fica agindo como se fosse o pai de William, que treina ele para se tornar um excelente guerreiro e uma pessoa excepcional. O garoto está vivendo uma vida feliz com a sua família demoníaca, que guarda muitos segredos dele, mas ele não tem coragem de perguntar nada, já que ele também está guardando a sua vida anterior em segredo. E após vários anos de treinamento, um dia Blood e também Augustus dizem ao garoto que ele ficou forte o bastante para entrar em combate de verdade. O garoto fica todo animadão e se prepara para enfrentar Blood, que é muito mais forte do que parece e também rápido. E antes que William possa reagir, o esqueletão ataca ele com um golpe, mas felizmente o garoto William consegue se esquivar a tempo. Blood continua com uma perseguição, porém William usa seu feitiço de aceleração e dispara para longe dele, criando uma poça no caminho na qual Blood acaba escorregando e caindo. Antes que ele possa se levantar, William usa seu feitiço de teia de aranha para tentar prendê-lo, mas o esqueletão consegue cortar a teia e desarmar William com um só golpe. Além de seu treinamento com Mary, William aprende a lidar com os problemas do dia a dia para garantir a sua sobrevivência em qualquer situação. Um dia, após o treino, William vê Mary entrando no templo da deusa da terra, e já que ele não tinha permissão para ver aquele local, a curiosidade domina a cabeça dele, e o garoto espia pela porta e vê simplesmente Mary em chamas. Ele corre em sua direção gritando e agarra ela, tentando tirá-la das chamas enquanto grita por ajuda. Seus braços começam a queimar e de repente ele desmaia e acorda em seu quarto com os 3 mortos-vivos presentes. Mary começa a chorar de alegria e fica se culpando por não ter prestado atenção, mas o garoto se desculpa por ser curioso demais. A mulher múmia então olha para William e fala meio triste que os 3 eram humanos antes, mas quando morreram, suas fortes emoções impediram que suas almas partissem. Eles fizeram um pacto com o Deus Sombrio para que continuassem vivos nesse mundo como mortos-vivos, o que tornou eles inimigos da deusa da terra e da vida. E por isso, sempre que Mary tenta rezar para ela, é envolvida em chamas. No entanto, ela diz que sempre reza para ela desde que se lembra. O garoto William pede a Mary para deixá-lo rezar para a deusa da terra com ela, porque ele está querendo saber o que ela sente enquanto reza. 5 anos se passam desde aquele acontecimento, e agora William tem 13 anos. Ele reza para os deuses sem parar, e conseguiu meditar diante deles por 5 dias seguidos, sem precisar descansar ou comer. As suas aulas com Augustus estão ficando cada vez mais difíceis, mas ele tenta aprender tudo mesmo assim. Blood também treina o rapaz todo santo dia, e certa vez ele conta que vai testar o garoto para valer, dizendo para ele lutar contra um demônio morto-vivo de verdade, que ele havia capturado antes. O garoto tá um pouquinho ansioso, mas ele consegue matar o demônio facilmente com um golpe perfeito. Blood fica surpreso com isso, e o rapaz fica brincando dizendo que ele é um gênio. Blood fica pensando um pouquinho e diz a William que ele provavelmente está pronto para a experiência real. Ele leva o protagonista até uma cidade abandonada e explica que décadas atrás aquela cidade costumava ser uma área tranquila, com muitos humanos e anões, mas após uma tragédia que destruiu toda a população, apenas demônios mortos-vivos vivem aqui. Ele leva William para o fundo de um túnel e diz ao garoto para ficar aqui, dizendo para ele apenas sobreviver. Simplesmente do nada, Blood desaparece, antes que o protagonista possa fazer mais uma pergunta. Ele deixa a luz cair no chão. William se sente perdido, mas ele caminha para frente e usa suas habilidades mágicas para criar um pouquinho de brilho. Logo, ele encontra um grupo de esqueletos mortos-vivos e destrói eles com facilidade. Ele então segue adiante, mas quando faz uma curva, ele percebe um esqueleto morto-vivo muito maior e mais forte. Ao segurar a lança, William sente medo por um instante, mas logo ele pergunta o que o guerreiro Blood iria fazer nessa situação. Ele percebe que ele jamais fugiria de seus problemas. Ele ataca a criatura de frente, desferindo um golpe, mas o demônio consegue se esquivar e tenta lançar um feitiço. O garoto fica surpreso, mas graças a seus instintos aguçados, ele anula a magia e o atinge na cabeça, quebrando sua espada no processo. Felizmente, só esse golpe
golpe foi o bastante para derrotar o demônio. O garoto pega a lança do demônio e descobre que é uma arma mágica, feita à mão pelos anões. Depois disso, ele segue em frente pensando que tá perto da saída, mas então ele sente alguém atrás dele e se vira para ver simplesmente Augustus. Ele pergunta ao velhote fantasma o que ele tá fazendo aqui, mas Augustus apenas fica em silêncio pensativo, enquanto o protagonista encara ele. O garoto sente um pequeno arrepio em sua espinha e ele percebe que alguma coisa está muito errada. William pergunta se aquilo era algum tipo de lição. O velho fantasma ataca o garoto, lançando pedras em sua direção, e William corre desviando das pedras e anulando outras armadilhas mágicas que Augustus está invocando contra ele. No entanto, Augustus começa a conjurar vários feitiços ao mesmo tempo, e o garoto não consegue lidar com todos eles de uma vez. Ele tropeça e cai, apenas para olhar para cima e ver que Augustus está se preparando para outro ataque. William começa a entrar em pânico, pensando que não era assim que ele queria morrer, especialmente por alguém que ele considerava seu querido professor. Ele fecha os olhos e decide que se for para morrer aqui, ele vai derrotar Augustus. Ele avança em sua direção, antes de acertá-lo com sua lança, mas ele para a poucos centímetros do seu corpo. As mãos de William começam a tremer e ele deixa cair a sua lança, dizendo para o fantasma Augustus que considera ele como seu avô e só quer saber o motivo dele querer matá-lo. William fica olhando para ele e diz que se ele realmente quer matá-lo, ele está pronto para aceitar a sua morte, pois prefere morrer do que ferir a sua família. O garoto começa a chorar sem parar, mas Augustus, de repente, muda para um jeitinho alegre, dizendo a ele que acha que o protagonista entendeu bem a lição, e diz a William que ele se saiu muito bem. O rapaz fica aliviado por Augustus não querer matá-lo, mas no fundo, ele sabe que isso não foi uma lição, e que Augustus com certeza está escondendo alguma coisa. Augustus acompanha ele para fora da masmorra, e os dois então voltam para casa, onde o protagonista conta que vai manter todo aquele chilique que ele deu antes em segredo de Mary e Blood. Mais tarde, o velhote fantasma está ensinando o protagonista a usar a sua lança, que pode emitir luz sob seu comando, e também pode se encurtar ou se estender, tudo graças aos feitiços que foram gravados nela. William começa a treinar bastante. Ele fica indo todo santo dia até os túneis da cidade abandonada, onde agora consegue lidar com todos os monstros com bastante facilidade, e também, sempre que possível, ele tá pegando alguns pedacinhos de armadura. Augustus também reduziu sua carga de trabalho a quase nada, pois ele acha que o garoto já aprendeu mais do que o bastante. Um dia, Augustus chama ele para seu quarto durante a noite e diz que antes dele completar 15 anos, Blood provavelmente vai desafiá-lo para um duelo sério, e Augustus está querendo que ele perca o duelo de uma forma que Blood não perceba que foi de propósito. O garoto William fica chocado e pergunta para Augustus por que ele tá querendo que ele faça isso, mas Augustus diz que é um segredo e que ele não pode revelar agora. O garoto fica irritado com essa mania chata de Augustus de sempre guardar segredo, e deixa claro que se ele não puder revelar o motivo, ele não vai ajudar. William então passa os próximos meses treinando seu corpo ao limite, antes que o dia do duelo finalmente chegue. O guerreiro Blood está esperando, e o duelo começa quando os dois desembainham suas espadas. Blood ataca William com uma série de golpes rápidos e poderosos, que ele só consegue ficar bloqueando. O garoto é empurrado para trás, mas então Blood avança direto para cima de William, que desvia sua espada para ganhar impulso e saltar, apunhalando ele no peito. O esqueletão cai para trás e, mesmo surpreso com um ataque imprevisível, arremessa William para longe, que está com sua espada entre as costelas. Blood então manda ele aceitar a derrota, apontando outra espada para ele. Mary corre rapidamente em direção a William, perguntando se ele está bem, e fica gritando no pé da orelha de Blood, falando que ele prometeu que não tentaria fazer essas maluquices violentas novamente. E depois de dar uma bela de uma bronca, os três se sentam, e Blood fala pro rapaz que ele se saiu muito bem, mesmo não tendo conseguido derrotá-lo. O garoto agradece Mary e também Blood, chamando eles de mãe e pai, e eles ficam felizes escutando isso. O esqueletão diz que não tem nenhuma habilidade especial para ensinar, mas dá de presente uma espada roxa, chamando ela de uma das espadas demoníacas mais fortes. William então diz que nem sequer conseguiu vencer a luta, mas Blood responde que é uma marca de sua coragem. Ele então explica que essa daqui é a espada demoníaca devoradora, que até os deuses têm medo, por ser extremamente perigosa. Ela também possui um tipo de roubo de vida, e pode se curar sempre que fere o inimigo com a lâmina. No entanto, ela também tem desvantagens. Quanto mais ela é usada, mais dependente ela se torna, e seu próprio crescimento acaba sendo prejudicado. E, bom, o garoto percebe os poderes e as complicações de usar essa espada, e promete que vai ser muito cuidadoso com ela. Depois disso, Blood e também Mary decidem revelar todos os segredos que guardaram dele durante todo esse tempo e recomeçam a história do início. Há muito tempo, quando todos os Lordes Demônios se uniram para conquistar todo o planeta, liderados por um demônio extremamente cruel e implacável que podia criar soldados e generais demoníacos a partir de seu sangue e carne, esse demônio chamado Alto Rei possuía a espada devoradora, que sempre podia criar exércitos demoníacos e em seguida matar os outros para se curar. E combinando poderosas habilidades, ele conseguiu conquistar todo o continente
continente, começando pela cidade destruída que está próxima a eles. Quando todo o continente estava prestes a cair completamente nas mãos do Alto Rei, Augustus, o lendário mago, elaborou um plano para derrotá-lo, e com a ajuda do lendário guerreiro Blood e da sacerdotisa Mary, ele planejou se infiltrar na cidade do Alto Rei e roubar sua espada demoníaca para reduzir drasticamente seu poder e em seguida matá-lo. No entanto, o plano acabou falhando, pois quando chegaram no Alto Rei, ele se transformou em um demônio gigante e era um espadachim tão incrível que nem mesmo Blood conseguiu tocá-lo. Augustus e também Mary conseguiram selar o Alto Rei e prendê-lo de algum jeito, mas o deus dos mortos-vivos decidiu interferir naquele exato momento. Ele se ofereceu para erradicar todos os demônios do continente se eles concordassem em se tornar os seus servos. E sem hesitar, os três concordaram em fazer o sacrifício. Blood se tornou um esqueleto, Augustus se tornou um fantasma e Mary se tornou uma múmia. O deus cumpriu sua promessa e acabou com todos os demônios, mas em vez de matá-los, simplesmente converteu eles em demônios mortos-vivos. E graças a toda essa guerra, o mundo se tornou um grande deserto, e de acordo com Blood, os três são os mortos-vivos de mais alta patente e guardam o selo dele há mais de 200 anos. E certa vez, alguns anos atrás, um bando de demônios trouxe um bebezinho humano para o templo para tentar sacrificá-lo a um dos deuses das trevas, com o objetivo de quebrar o selo do grande rei. Mas Blood derrotou eles e Augustus queria deixar o bebê sozinho na floresta, mas Mary e Blood votaram contra ele e decidiram ficar com o bebezinho e criá-lo como se fosse deles. Mary se levanta e abraça William, dizendo que sempre vai amá-lo, e até mesmo Blood tá dizendo que ele foi o melhor aluno que alguém poderia ter desejado. William parece muito confuso, porque os dois parecem estar fazendo suas despedidas finais, e de repente, nuvens escuras começam a circular ao seu redor, e uma figura sombria e gigante aparece no céu, pedindo que Blood e Mary entreguem suas almas. Tudo porque eles quebraram um contrato e objetivo. William se sente fraco e cai no chão, diante do terror do deus maligno. O chão se abre no meio, e Augustus chega bem a tempo antes que o deus possa fazer qualquer coisa. Ele ordena que William leve Mary e Blood embora, enquanto ele cuida do inimigo. William acha que Augustus é incrível, e o fantasma fica diante de um deus e consegue imobilizá-lo, lançando vários feitiços ao mesmo tempo. O deus arrogante não consegue derrotá-lo, e os feitiços destrutivos que Augustus está lançando derrotam ele, e envia o demônio de volta para seu reino. Augustus caminha em direção a William e diz que está tudo bem, e que ele pode relaxar. O garoto está completamente abalado, mas muito feliz porque todos estão a salvo. Porém, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Augustus acaba sendo partido ao meio. Até mesmo Blood e Mary são derrotados. William fica horrorizado ao ver o deus maligno emergir por trás deles. Ele está zombando do fantasma por ele ter pensado que poderia derrotar facilmente um deus. Ele joga Augustus para longe e caminha em direção ao protagonista William, dizendo que esses três mortos-vivos inúteis aqui presentes eram seus soldados supremos, e que assim que eles desistissem de guardar o selo do Alto Rei, ele consumiria suas almas. E graças à intromissão de William, a missão deles foi abalada, e ele pode facilmente tomar as suas almas agora. William cai de joelhos ao escutar isso, mas aí então o deus maligno convida ele para se juntar a seu exército, para que ele possa viver feliz com sua família, e ele terá até o dia seguinte para decidir, e com isso, ele desaparece. O garoto fica devastado e carrega os três mortos-vivos para dentro. Ele percebe que Augustus tentou de tudo para manter seus amigos ligados ao seu dever e impedir que as suas almas fossem tomadas, mas não conseguiu ferir o seu aluno. Por isso, William está se culpando por ter vivido de forma egoísta e levado todos a esse fim, e começa a chorar. Ele lembra que só trazia decepção para seus pais na sua vida passada, e que agora, mais uma vez, é a causa de todo o sofrimento. William adormece, e na manhã seguinte, encontra os três mortos-vivos tentando dizer a ele para não se preocupar com nada. O rapaz conta a verdade sobre sua reencarnação, e como sempre será um lixo em todas as vidas. Mary não gostou desse tom de fala dele, e dá um tapa na cara, mandando o rapaz calar a boca, e para não falar mais nada de ruim sobre si mesmo. Isso faz ele cair na real e tomar coragem. Ele se levanta e declara que vai protegê-los. O rapaz vai ao templo e reza aos deuses antes de partir para lutar contra o deus maligno, que ainda está esperando sua resposta. Ele está querendo ficar cara a cara com o inimigo e dizer que não vai fazer nenhum tipo de acordo com ele, e que vai derrotá-lo a qualquer custo. O deus maligno se diverte e usa sua magia para criar um bando de demônios mortos-vivos, ordenando que atacassem. Os demônios acabam cercando o protagonista, mas ele consegue destruir vários deles com sua lança e usa seus feitiços para aprisionar alguns, e então usa sua magia de aceleração para atacar os demônios que se aproximam. E isso acaba surpreendendo completamente o deus maligno. No entanto, ainda há muitos demônios para enfrentar, e ele acaba ferido lutando contra eles. Nesse momento, o deus maligno impede rapidamente o ataque dos demônios e diz a William que ele é realmente impressionante, e o convida novamente para seu exército como general, para que ele possa viver feliz com sua família por toda a eternidade. William parece ficar confuso, então o deus maligno derrama seu sangue em um cálice e oferece para ele. O garoto William simplesmente começa a caminhar em direção ao deus maligno, olhando atentamente para o cálice, mas de repente ele agarra sua lâmina demoníaca e usa para arrancar o braço do demônio. Espinhos mágicos aparecem da lâmina e prendem o deus maligno e também William. Ele consegue feri-lo novamente e seus ferimentos começam a cicatrizar.
finalizar. Porém, antes que ele possa aplicar o golpe final, as suas pernas são amarradas por uma serpente que se aproxima por trás. O garoto tenta se levantar, mas cai novamente, e do nada, ele acorda em um reino celestial muito calmo e sereno, que na verdade ele diz que isso daqui tudo parece estranhamente familiar, mas o rapaz não consegue se lembrar de nada. Nesse instante ele se vira e vê uma linda mulher caminhando em sua direção. De repente, ele percebe que ela é a deusa da luz e do renascimento, e que o trouxe até esse lugar. A deusa então perguntou por que ele não aceitou o convite do deus maligno, e ele respondeu que a sua vida anterior foi lamentável, e que de jeito nenhum queria que alguma coisa assim se repetisse. Ele queria viver uma boa vida feliz nesse mundo, e sem a morte, a vida se tornaria muito sem sentido. Além disso, ele queria proteger a sua família. A deusa da luz ficou impressionada com sua resposta, e muito feliz, concedendo a ele a sua graça. Ela disse ao rapaz para acordar, fazer um juramento e caminhar ao seu lado para sempre, e no final, ele acordou no campo de batalha, removendo a serpente e também suas presas. De repente, o garoto fica de joelhos em uma pequena oração, fazendo um juramento à deusa da luz. O deus maligno dá risada dele, dizendo que ele é apenas um moleque inútil, mas enquanto o corpo de William é incendiado por chamas azuis, ele percebe que o garoto foi mesmo abençoado pela deusa da luz e do renascimento, e entra em choque. William pega sua espada e declara que vai dar toda a sua vida por sua deusa, e expulsar o mal e salvar aqueles que sofrem. O maligno ordena que suas tropas matem o garoto, mas William utiliza um poder chamado Tocha Divina para enviá-los para a vida após a morte. Ele avança em direção ao maligno, utilizando o feitiço de aceleração, mas o demônio salta rapidamente e usa um feitiço de névoa sombria para desaparecer. William fica em guarda, mas então a Senhora da Luz dá um sinal, e ele percebe que o deus maligno não está mais aqui para brigar com ele, e que na verdade ele deve ter voltado ao templo para ferir Mary e também Blood. O protagonista usa rapidamente seu feitiço de aceleração e corre até o templo, esperando chegar a tempo e utilizar a graça de sua deusa guardiã para devolver sua família ao renascimento. Ele entra no templo para encontrar Augustus imobilizado e Blood protegendo Mary do deus maligno. Ele corre para ajudá-los, mas o demônio está muito perto, e William sabe que não vai conseguir chegar a tempo. No entanto, uma luz brilhante surge de repente e empurra o demônio. É simplesmente a deusa da terra, que se revela para proteger a sua querida seguidora Mary, a quem perdoou há muito tempo. E isso foi tudo que o protagonista precisava. Ele rapidamente usa a tocha divina em Mary e Blood, confiante de que o deus maligno vai entrar no meio para impedi-los de serem enviados para o ciclo do renascimento. O demônio consegue contra-atacar o movimento divino, e Blood aproveita a chance para atacá-lo pelas costas. O deus maligno se esquiva do ataque surpresa, mas antes que possa se recuperar, William acelera em sua direção, e o demônio tenta usar sua magia, mas Augustus contra-ataca imediatamente, e William apunhala o deus, empurrando ele contra a parede. Com isso, ele desfere uma série de ataques com a lâmina demoníaca, derrotando o demônio de uma vez por todas. Ele imediatamente cai no chão, exausto, e os três mortos-vivos correm em direção a ele, perguntando se ele está bem. Augustus o parabeniza e diz que ele ficou muito mais forte. Todos parecem muito felizes com sua conquista, e o velhote fantasma diz que essa noite eles vão comemorar. Mary e Blood tentam se levantar e sair, mas de repente caem de volta no chão. William pergunta se tem algo de errado, mas eles parecem já saber o que aconteceu. Eles dizem que como o deus maligno está morto e eles acabaram quebrando o contrato com ele, eles irão morrer. O protagonista fica desesperado com isso e diz que deve ter algum outro jeito de salvar eles, mas eles respondem que finalmente poderão entrar no ciclo do renascimento novamente, e que na verdade ele não precisa ficar triste com isso. Ele começa a chorar porque não quer ser abandonado, mas seus pais dizem para não ser tão egoísta, dizendo que seu futuro pode até não ser um mar de rosas, mas que ele deve se esforçar para ser bom e feliz apesar dos desafios que pode enfrentar. E lentamente, os espíritos deixam seus corpos e assumem a aparência que tinham quando eram vivos. Assim, eles finalizam com uma última despedida antes que as suas almas fossem para o ciclo do renascimento. No dia seguinte, ele enterra seus corpos em uma colina, dizendo que em breve vai entrar em uma jornada e voltará sempre que possível para encontrá-los. O fantasma Augustus se aproxima dele de repente, e o garoto pergunta por que ele ainda está vivo. O velhote fantasma responde que, como ele não quebrou completamente seu contrato, ele ainda tem mais ou menos 10 anos de vida antes de morrer, e nesse tempo ele vai guardar o selo do Alto Rei, mantendo em segredo até que William seja capaz de fazer algo a respeito. Em seguida, ele joga um saco cheio de tesouros para o rapaz e diz para ele gastar com o que quiser, já que não tem utilidade para ele de qualquer forma. William fica muito grato pelo dinheiro, pois ele vai precisar dele quando começar a sua jornada. Ele retorna ao seu quarto uma última vez, se vestindo e preparando sua mochila para deixar o templo para sempre. Augustus acompanha ele até o fim de uma estrada, onde os dois se despedem, e antes de ir, ele diz a William que ele vai precisar de um novo nome para sua nova aventura.
O protagonista começa a embarcar em sua jornada viajando pela floresta, matando demônios e vivendo com toda a comida guardada que ele trouxe com ele. Ele não encontra nenhum sinal de humanos, então quando encontra um povoado, fica animado, mas ao entrar, descobre que é uma cidade abandonada. Ele caminha até um rio e reza para a deusa da luz para que as almas das pessoas que vagavam por aqui retornem ao ciclo da vida. No dia seguinte, ele começa a caminhar pelo riacho dentro da selva, na esperança de encontrar humanos, e de repente, um javali selvagem aparece dos arbustos e tenta atacá-lo. O garoto William é muito rápido e abate ele com um só golpe, mas então percebe que o javali foi atingido por uma flecha, o que significa que tem alguém por perto. A pessoa desconhecida que atirou no javali aparece e aponta a flecha para William, que se pergunta como iniciar uma conversa que não se torne violenta. Após pensar um pouco, ele percebe que o arqueiro parece ser um elfo e cumprimenta ele com saudações. O arqueiro parece surpreso e abaixa a arma, se apresentando como Meneldor. William conta que o javali era para ser dele, mas o elfo concorda em compartilhar um pouquinho de carne, já que foi o protagonista que finalizou. Juntos, eles tratam e cozinham o javali, e antes de começarem a comer, William fica rezando para os deuses. Meneldor sorri para ele. Pelo visto, ele não acredita nos deuses, e depois de comer, William pede informações ao elfo, dizendo que ele é um aventureiro perdido nas ruínas do sul. O elfo Meneldor informa sobre uma cidade rio abaixo. William agradece, mas pergunta se ele poderia acompanhá-lo. O arqueiro se recusa, dizendo para não seguir ele de jeito nenhum. Meneldor então usa sua magia para invocar um grupo de fadas que iluminam o caminho para ele, e com isso ele desaparece na floresta. A noite cai. William acende uma fogueira para jantar antes de decidir dormir. Durante o sono, a deusa da luz entra em seu sonho e mostra visões de Meneldor e sua aldeia sendo atacados. O garoto acorda assustado e corre, seguindo as pegadas de Meneldor para alertá-lo do perigo iminente. Ele finalmente chega em uma aldeia e vê humanos caminhando. William está por perto, mas não acha que alguma coisa de ruim tenha acontecido. Mas então ele sente um ataque e corre para frente dos homens para protegê-los das flechas. Mas então ele percebe que Meneldor não está em perigo. Na verdade, ele é o perigo. O elfo está disparando mais flechas e William bloqueia tudo. Os dois guardas alertam o resto da vila, forçando Meneldor a recuar. William acelera em sua direção, fazendo o elfo utilizar sua magia de fada para fazê-lo tropeçar e queimá-lo. Mas o garoto supera tudo isso utilizando força bruta. Ele ataca Meneldor e o derruba com um golpe no estômago. Ele rapidamente captura o resto dos agressores utilizando sua magia de teia. Os aldeões chegam no local e começam a discutir entre si. Um deles agradece ao protagonista por ter salvado a aldeia e explica que aquela área era chamada de Bosque das Férias e que a população era composta principalmente por foras da lei. Os inimigos dessa vez eram da aldeia vizinha e eles não sabem por que invadiram, já que a cidade tem boas relações com eles. Depois disso, o chefe da aldeia chega e agradece. William, após dizer que vai salvá-los novamente se necessário, ele tá querendo interrogar os saqueadores para descobrir seus motivos. Ao amanhecer, ele descobre que a vila de Meneldor foi destruída por um bando de demônios que levaram tudo que tinham. Agora, sem outra escolha, eles saqueiam vilarejos vizinhos para sobreviver. Meneldor declara que o ataque foi ideia dele e pede que apenas ele seja punido. O chefe da vila ordena execução pública, apesar de sentir compaixão por ele. William, porém, entra no meio e oferece ajuda para compensar os crimes do saqueador. Ele usa o dinheiro que recebeu de Augustus, afirmando que a deusa disse para ele ser bondoso e dar a todos uma segunda chance. O chefe da aldeia acaba concordando e os invasores são libertados, e os sobreviventes da outra aldeia que não os atacaram recebem abrigo. Depois disso, ele contrata Meneldor para guiá-lo até os demônios que se escondem em sua aldeia, para que ele possa derrotá-los, pois esse é o seu dever como seguidor da deusa da luz. Meneldor fica chamando ele de idiota ingênuo, mas ele ainda assim agradece, e o garoto pede informações sobre a vila habitada por demônios, onde William não faz ideia do que vai encontrar, e graças às incríveis habilidades de rastreamento de Meneldor e a magia das fadas, William chega até a vila em ruínas, cercada de névoa. Eles caminham até encontrar demônios, realizando um ritual de sacrifício no templo, mas o protagonista pensa que os inimigos que ele disse não são grande coisa. Ele entra de fininho no templo e mata facilmente um demônio que realizava o ritual antes de prender a criatura mutante de asas demoníacas em sua teia mágica e matar outro demônio também. Depois disso, ele mata o segundo monstro. Meneldor também se junta à luta e mata os guardas do lado de fora, depois de perceber que eles não eram muito fortes. Em seguida, eles procuram por sobreviventes na vila e oram pelos falecidos, com William orando para que a deusa da luz guie todos para a próxima vida. O elfo agradece pelo carinho com seu povo e pede desculpas porque antes havia confundido ele como um garoto rico e mimado. Logo depois, ele leva o protagonista até a sua avó adotiva, que se transformou em um fantasma poderoso e de alta patente. O garoto tá pensando que ela vai ser uma adversária difícil, mas ela tá completamente consciente. Ela mantém o controle de si mesma e não planeja resistir. Porém, ela fica chateada ao descobrir que Meneldor acabou se comportando mal. Ele desaba, dizendo estar frustrado por não poder fazer nada para ajudar os aldeões. Ele começa a brigar com a vovó fantasma. O elfo se sente patético e sem vontade de viver, mas a sua avó encoraja ele, dizendo que ele tem outra chance na vida através do seu novo amigo. Ela então conta para William sobre um esconderijo de demônios na floresta, e então desaparece sozinha, depois de ter superado o controle mental dos demônios. Mais tarde, os aldeões voltaram e encontraram suas casas destruídas. Meneldor tá levando o protagonista para um lugar onde ele fala sobre seu passado,
A sua mãe era apaixonada por humanos e teve ele como meio-elfo, e por isso ele teve que fugir porque os aldeões sempre intimidavam ele sem parar, e após a morte dela, ele se tornou um aventureiro, mas foi traído por um companheiro de equipe. De alguma forma, ele chegou até essa vila, onde conheceu uma mãe que guiou ele para um caminho certo. No entanto, ele não envelhecia como os humanos, então continuava como um adolescente, enquanto ela se tornava a avó, e às vezes ele se sentia sozinho por causa disso. Meneldor muda de repente para um tom mais sério e pede a William que abençoe ele como um sacerdote da deusa da luz e o faça se tornar seu seguidor. William fica surpreso com a mudança repentina de uma história de ódio para uma conversa de lealdade, e é claro que ele concede a bênção. Então, eles voltam para a festa que os aldeões estão organizando para eles. Os reparos na cidade começam no dia seguinte, mas os aldeões precisam visitar uma outra cidade para obter suprimentos. William tá querendo saber um pouquinho mais sobre isso, e Meneldor fica chocado porque o protagonista não sabe de nada. Essa outra cidade era a maior cidade na área sul do Reino Fértil. Tudo isso depois da grande guerra entre os heróis humanos e o Alto Rei, há 200 anos atrás. William tá querendo ir até lá, mas antes disso planeja explorar as ruínas para arrecadar recursos para restaurar a vila. Quando ele e Meneldor voltam de uma missão bem sucedida, vem duas pessoas sendo perseguidas por um gorilão gigante. William protege elas e fica encarando o gorila, se lembrando do que Blood disse sobre intimidar feras antes de começar uma luta. Seu olhar mortal funciona e o gorilão vai embora. A garota que ele acabou de salvar fica emocionada com seu ato heróico e se apresenta como Rapina, que é uma viajante, e seu companheiro é Antônio, um mercador. Meneldor se apresenta, então descobre que essa dupla estava viajando para a mesma cidade que eles, mas seus guardas fugiram depois de terem visto o gorila. Ele vê uma chance e propõe um acordo, escoltá-los até a cidade em troca de ajuda para conseguir um desconto nos itens que precisam. A garotinha Rabina e Antônio ficam muito animados para viajar com o sacerdote guerreiro. Eles passam por várias aldeias, onde Rabina fica atraindo multidões cantando, e Antônio abre sua loja. Ele até pede a William para curar pessoas para espalhar um bom nome da deusa da luz e atrair clientes para sua loja. E certa noite eles estão descansando em um galpão vazio, onde Rabina está cantando a canção dos heróis Blood, Mary e Augustus. William está muito ansioso para escutar a história imortal de sua família, e anos antes de se tornarem famosos como heróis, esse trio acabou salvando uma garota meio-elfa escolhida como sacrifício para um dragão Wyvern que atacava sua aldeia. O namorado dessa garota metade-elfa ofereceu todo o dinheiro que ele tinha para convencê-los a lutar contra esse dragão, e eles aceitaram essa missão, matando a criatura e até deram ao jovem casal uma adaga e dinheiro para recomeçarem a vida. E já que eles não estavam querendo aceitar por educação, o velhote Augustus disse que era um investimento e que esperava que eles se tornassem famosos e ricos, e que um dia ele voltaria para cobrar essa quantia com juros. E como senha, ele disse seu nome, que não era conhecido por muitos. A canção termina, mas a história não. A garotinha conta para William que hoje a família do Conde da Adaga tem uma velha meio-elfa que ainda espera que alguém cobre o empréstimo do grande mago Augustus. William fica emocionado e muito feliz escutando isso, e chora, na esperança de encontrar a velha senhora algum dia. Na manhã seguinte, eles tomam um café da manhã e partem para a cidade. Chegando lá, o garoto fica impressionado com a visão da magnífica cidade, que Antônio explica que é governada pelo príncipe herdeiro. Tem muitas coisas chocantes esperando o protagonista aqui, desde políticas econômicas e até senso de moda e iluminação pública. Eles até aproveitam uma sauna de qualidade e um bom banho. William e também o seu grupo estão jantando em um restaurante, e depois visita o grande templo para que ele possa prestar suas homenagens à deusa. Ele entra no templo sozinho e admira sua beleza, até encontrar um sacerdote júnior. E informando sobre sua intenção de prestar homenagem à deusa da luz, o sacerdote júnior responde que, como a deusa da luz é uma divindade menor no momento, seus sacerdotes são pouquíssimos, e o templo precisa fazer um tipo de verificação para garantir que nenhum servo do deus maligno se desfaça para atacar de surpresa o grande sacerdote. Ele pede ao protagonista que entenda, até que a oração de detecção de fé seja realizada, e informa que no momento todos os sacerdotes de alta patente estão em outras missões. O garoto William já entendeu e estava quase indo embora, quando Bart, o bispo da igreja, chega e assusta os sacerdotes mais jovens. Bart está furioso e com um jeito arrogante na fala, mas fica impressionado com as lições que William aprendeu com a sua deusa, e permite que ele preste suas homenagens sem nem dar verificação. O sacerdote mais jovem leva William até a capela, e mudando de assunto, ele fala sobre esse bispo no meio do caminho. É dito que ele é um grande velho vaidoso e imoral. Quando William volta para a hospedaria da igreja, seus amigos também têm coisas muito ruins a dizer sobre Bart, comentando que ele é um velho vulgar, que frequentemente faz subornos e intimidações. O sino de emergência da cidade toca, e ao olhar para fora, William vê que um dragão atacou a cidade, mergulhando tudo no caos. A igreja está repleta de feridos, e todos estão à beira de um ataque de pânico. William não consegue se conter e corre para o telhado para ajudar a todos. Ele encontra a cidade em chamas e percebe a presença de soldados tentando lutar contra o dragão com catapultas gigantes. William está vendo toda a situação, percebendo que o dragão é muito rápido
e forte demais pra eles, destruindo tudo. E vendo a cidade em chamas, o garoto tá sentindo que o árduo trabalho de seus pais, que trouxe paz até essa terra, está sendo destruído por um simples dragão. E furioso, ele ataca com um raio, errando o alvo. E em desespero, ele tenta novamente, mas o elfo Meneldor aparece e dá uma bronca, dizendo para usar a cabeça e encontrar uma solução inteligente. William se acalma e volta ao básico, enquanto cria um novo plano. Ele pede para o elfo canalizar sua magia de fada para ajudá-lo com um feitiço de vento de longo alcance, e combina com sua teia de aranha imbuída em relâmpagos. Eles lançam seu super ataque combinado contra o dragão, eletrocutando e imobilizando ele com a teia. A criatura se liberta sem nenhum dano, mas agora está muito mais agressiva do que antes, e avança para atacar o protagonista, que usa sua graça divina para criar uma barreira gigante ao redor do templo. A barreira bloqueia o sopro de fogo do dragão, mas se estilhaça quando o monstro ataca com suas garras cobertas por uma substância tóxica de miasma. O elfo está utilizando sua magia de vento para arremessar o dragão no chão, e o prende com correntes mágicas. O monstro consegue quebrá-las. O protagonista acelera em sua direção e o perfura, mas acontece que o dragão ainda não está morto, e estava prestes a atacar todos no templo. William se pergunta como vai detê-lo. Ele se lembra do que Blood disse sobre deixar tudo nas mãos da força bruta se nada mais funcionar, então ele simplesmente pula em cima do dragão para estrangulá-lo. Com isso, ele joga o Wyvern no chão e usa toda a sua força para quebrar seu pescoço, e ao se levantar após matar a criatura, ele vê as pessoas no templo encarando em silêncio, impressionadas. Mas aí então, Antônio e Rabina assumiram o controle, chamando o garoto de novo grande herói, o matador de dragões, e todos aplaudiram. Depois disso, William estava ajudando a limpar os escombros quando o sacerdote aparece dizendo que o príncipe estava querendo falar com ele. E sem muita escolha, ele vai até o castelo e encontra o príncipe Ethelbald, que quer saber mais sobre o grupo que derrotou o Wyvern. O príncipe já chega achando que cada membro do grupo tinha uma função bem definida: guerreiro, mago, usuário de espíritos e sacerdotes, mas fica meio bugado quando descobre que o próprio William cobre praticamente 3 dessas funções sozinho, e que Meneldor é quem faz o papel de usuário de espíritos. Na mesma hora, o clima fica pesado. O príncipe perde um pouco de confiança e exige um pouquinho mais de detalhes, claramente desconfiado. Mesmo assim, o rapaz mantém a postura, agradece e pede uma recompensa, só que o pedido dele não é nada pequeno. Ele quer ajuda para derrotar os demônios do sul. O príncipe interrompe na hora, falando que isso é praticamente impossível. A região é longe demais e ele não pode simplesmente sair mandando tropas para lá. Então o protagonista muda a abordagem e pede algo mais aceitável: autorização e recursos para montar um exército particular de mercenários. Aí sim o clima fica tenso de verdade. O príncipe encara aquilo como ousadia demais. Solta que poderia mandar matar William agora mesmo, por ultrapassar os limites. O rapaz então dá aquela analisada básica no ambiente, tipo assim: será que eu consigo quebrar na porrada todo mundo que tá aqui? Mas ele decide não forçar e fala a real. Ele diz que como sacerdote da Gracefell, a deusa do renascimento, é sua missão avançar contra as trevas e salvar aqueles que estão sofrendo. E ele não fala isso de qualquer jeito, é com pura convicção. O príncipe fica impressionado com a determinação dele, mas antes que a conversa continue, o bispo invade a sala, acusando William de estar passando dos limites. O velhote fica completamente sem reação quando descobre que o protagonista pediu autorização para formar um exército e libertar as aldeias da Floresta das Feras. Só que, para surpresa de todo mundo, o príncipe solta uma decisão inesperada. Ele pretende nomear William como paladino e dividir responsabilidade dele com o templo. O bispo Bart não engole isso muito fácil e leva William para conversar melhor sobre essa proposta. No caminho, Meneldor acaba se metendo numa pequena discussão com o bispo enquanto ajuda Ana, a filha adotiva dele, a se levantar. Ana tenta acalmar a situação e manda aquela frase clássica: apesar do pai parecer um velhote chato, ele é um bom homem no fundo. Mais tarde, o protagonista encontra o bispo no templo e descobre um lado bem diferente dele. O bispo revela que evita usar a graça divina porque no dia a dia precisa fazer coisas moralmente questionáveis para manter esse local com tudo funcionando, tipo subornos e ameaças. Ele não quer sujar o nome da deusa usando seus poderes nessas situações. Isso acaba fazendo William respeitar o velho de verdade pela primeira vez. Mesmo assim, ele tenta convencer William a desistir da missão na Floresta das Feras, mas não tem jeito, porque o rapaz está completamente decidido a cumprir o juramento que fez a deusa dele. E vendo que não vai adiantar insistir, Bart acaba aceitando. Logo depois, o William vai até o bar de aventureiros, procurando os famosos caçadores de glória, basicamente pessoas que preferem fama a dinheiro. A reputação dele como dragão Wyvern até chama atenção, mas quando a galera descobre que o pagamento é baixo, a maioria some rapidinho. Só que um veterano todo surrado chamado Reistov aparece e saca exatamente o que o protagonista tá querendo: gente maluco bastante para arriscar a vida por orgulho. Quando ele descobre que o plano é enfrentar os demônios do sul, ao invés de fugir, ele acha a ideia divertida e decide entrar na missão com o próprio grupo. Pouco tempo depois, William é oficialmente reconhecido pelo príncipe e recebe o título de paladino, jurando proteger os fracos e servir aos deuses. Com isso, ele parte junto de uma equipe bem variada de aventureiros e ainda garante o apoio financeiro de Antônio para desenvolver as aldeias. O bispo Bart também mandou alguns sacerdotes para ajudar, incluindo a própria Ana. E durante esse período, o grupo começa a explorar a floresta, eliminando demônios, ajudando os aldeões e resolvendo conflitos. Reistov avisa que um grupo de batedores desapareceu há muito tempo e, sem pensar duas vezes,
eles partem para investigar. William leva Meneldor e os outros até o local, onde encontram os corpos dos batedores, junto com pegadas gigantes que claramente não pertencem a algo normal. Seguindo as pistas, eles encontram sinais de alguém correndo em direção ao vale e vão atrás, só para perceber tarde demais que era uma armadilha. Bestas demoníacas cercaram o grupo por todos os lados, e sem entrar em pânico, eles se organizam em formação, enquanto William e Meneldor fortalecem todo mundo com magia. A batalha começa pesada. O grupo segura as criaturas, mas de repente uma criatura gigantesca aparece no alto do penhasco, atrás deles. Meneldor identifica o monstro na hora. É uma quimera. Ele tenta atacar usando magia de terra, mas o golpe não funciona como esperado. Ele rapidamente acaba sendo contra-atacado, ficando gravemente ferido. A criatura responde com chamas negras e atinge ele em cheio. Vendo aquilo, William acaba entrando em desespero e tenta salvar o amigo usando magia. Ele prepara um feitiço de relâmpago, mas é interrompido por uma besta serpente que o acerta de surpresa, fazendo o próprio ataque voltar contra ele. O rapaz basicamente toma o próprio trovão na cara e, de joelhos, cheio de dor e também raiva, William perde o controle. Ele saca a espada demoníaca e entra num modo completamente insano, ignorando a própria vida e partindo pra cima de tudo que se move. Ele começa a massacrar as feras enquanto se cura ao mesmo tempo, totalmente consumido pela fúria. Quando finalmente acaba com os monstros, Reistov é quem consegue trazer ele de volta à realidade e lembra que o elfo Meneldor ainda está vivo. William corre até ele desesperado e usa toda a sua magia que consegue para curar os ferimentos do amigo. Só que o esforço é tão grande que ele acaba desmaiando. Quando ele acorda, já está de volta na vila. Reistov explica que a quimera conseguiu fugir e que o grupo deles precisou recuar. Meneldor sobreviveu, mas ainda está em coma e, por segurança, ele não deixa William vê-lo até que melhore. E sozinho, o rapaz começa a refletir sobre tudo o que aconteceu. Andando pela chuva, ele percebe que o problema foi ele mesmo. Por ser forte demais, ele acabou superestimando todo mundo ao redor. E sem perceber, ele estava tentando fazer com que seus companheiros fossem iguais aos seus antigos mestres, que eram pessoas que conseguiam lutar lado a lado com ele. E ao forçar esse padrão no Meneldor, quase acabou levando o próprio amigo à morte. Após tudo aquilo, William chegou em uma conclusão meio torta. Ele conta que não vai mais depender de ninguém e que vai salvar todo mundo sozinho. Basicamente, ele foi de trabalho em equipe para modo protagonista full solo. Só que o plano dele não dura muito tempo. Assim que ele sai do quarto, Meneldor acorda e percebe que William esteve aqui e vai atrás dele. Os dois se encontram na floresta e William já manda real. Ele vai derrotar os demônios sozinho e não precisa da ajuda de ninguém. Meneldor fica pistola na hora e, sem pensar duas vezes, ele parte pra cima, mas não consegue nem fazer William se mexer. E aí vem a pior parte. Para impedir o amigo de continuar lutando, William simplesmente quebra o braço dele, achando que isso faria ele parar. Só que Meneldor não é qualquer um. Mesmo ferido, ele se levanta e usa magia espiritual para lançar pedras contra si mesmo. William é forçado a bloquear tudo com o próprio corpo, para não deixar o amigo se matar aqui. Ele cai de joelhos, e Meneldor ainda mete um chute no estômago dele, chamando o rapaz de covarde. Ele diz na cara assim mesmo, que como amigo, é obrigação dele impedir que o protagonista faça essa besteira, só porque está frustrado. Após a discussão, William finalmente se toca, pede desculpas e baixa a guarda. Meneldor ajuda ele a se levantar, e ainda manda que vai ficar mais forte para não ser um peso morto para ninguém. Os dois se acertam de vez e voltam pra vila, agora com a cabeça no lugar. E depois disso, começa o preparo sério para o segundo round contra a Quimera. Dessa vez não vai ter nada de improviso e tudo precisa dar certo. O grupo inteiro segue até o vale e parte pra cima da criatura com estratégia. Flechas de fogo, escudos segurando os ataques e lanças finalizando o trabalho. Depois de limpar o caminho, William e Meneldor chegam antes dos outros, em um templo abandonado. Aparentemente tá tudo tranquilo, mas então o protagonista sente que tem alguma coisa errada. Ele usa magia de anulação e revela a verdade. A Quimera tava aqui o tempo todo, invisível, apenas esperando a chance perfeita para atacar. E não é apenas uma quimera qualquer. O garoto percebe que aquela coisa foi criada por rituais demoníacos e tem inteligência absurdamente alta. O objetivo dela é manter o sul destruído para impedir a expansão humana. Tudo isso para facilitar a libertação do Alto Rei dos Demônios lá na Cidade dos Mortos. Ou seja, o negócio é bem mais sério do que parecia. A quimera ataca de surpresa, mas dessa vez William não vacila. Ele desvia e já acerta uma estocada direto na cabeça. A criatura contra-ataca, mas ele bloqueia com uma barreira enquanto Meneldor entra em ação e prende o monstro no chão. Os dois começam a lutar em perfeita sincronia. Enquanto William ataca de um lado, Meneldor usa sua magia de vento para fortalecer suas flechas e explode a cauda da criatura. O protagonista ainda consegue arrancar uma das cabeças, mas então a quimera ativa o modo vingança total, liberando o miasma escuro e começa a crescer ainda mais. O rapaz manda Meneldor dar para ele suporte à distância, já que ele tem resistência a veneno, e parte sozinho para a linha de frente. Ele avança no meio do caos, bloqueia chamas negras com escudo e rebate o ataque. Em seguida, enfia a espada por baixo e já prepara o golpe final. Saltando com toda a força, ele finaliza a última cabeça da criatura, e por fim, a quimera é derrotada. Com isso resolvido, os dois ainda pensam em enfrentar o chefe do templo, mas quando entram lá, descobrem que Reistov já tinha resolvido tudo sozinho. Acontece que enquanto eles estavam lá fora sofrendo, o cara foi lá e solou o boss, simples assim. E depois, o grupo volta pra vila, que começa a crescer e ficar ainda mais animada. O amigo do protagonista comenta que agora é sim, mais pessoas devem chegar agora que o perigo diminuiu, e solta a bomba. William provavelmente vai se tornar o novo senhor
senhor da Floresta das Feras. O rapaz fica tipo, ué, como assim? Completamente perdido. E Meneldor de Amanda. É óbvio, né? O rapaz tem proteção divina, apoio do príncipe, da igreja e ainda é respeitado pelo povo. Não tem muito o que fazer não. O moleque nasceu pra liderar. Quando a ficha cai, William entra em pânico por uns segundos, mas logo ele fica posturado e calmo e aceita que consegue dar conta, desde que tem os amigos ao lado. Então, ele revela um sonho, reconstruir a Cidade dos Mortos e visitar os túmulos dos seus antigos mestres. Com o tempo, ele realmente assume o controle da região. E depois de 2 anos, ele transforma completamente a área. Agora, com 17 anos, ele passa a viver na capital, também conhecido como Porto da Luz. Tudo aquilo começou na primeira cidade abandonada que ele encontrou quando saiu de casa. E hoje, o lugar tá completamente diferente. Em outra cena, ele aparece mexendo com papéis e explica para Meneldor que registrou métodos de produção. A ideia dele é genial. Ao invés de só cortar árvores e vender madeira, ele quer criar uma indústria de papel na Floresta das Feras. Vai ser lucro constante e desenvolvimento a longo prazo. O moleque simplesmente virou um empreendedor medieval. E com o inverno chegando, aparece um novo pedido. Em um dia de passeio, Rabina pede para ele levá-la até a Academia dos Magos, já que sempre sonhou em conhecer esse lugar. Mas o problema é que fica nas Terras Proibidas, onde praticamente ninguém pode entrar, principalmente quem não usa magia. Mesmo assim, o protagonista aceita, afinal ele confia nas próprias habilidades. Só que quando eles chegam na floresta ao redor da academia, o negócio complica. O lugar tá infestado de armadilhas e proteções mágicas. Ele até pensa em entrar escondido, mas desiste rapidinho. E para não decepcionar Rabina, ele recomenda algo mais direto, ir pela entrada principal e pedir permissão. Mas não é tão simples assim. A floresta em si já é um labirinto mágico maluco, que faz qualquer intruso andar em círculos. E depois de um tempo perdido, o protagonista entende o padrão e usa sua magia para revelar o caminho correto. No meio disso, ele encontra um aviso entalhado numa árvore: aprenda ou vá embora. Rabina fica nervosa na hora e diz que talvez seja melhor não abusar da sorte. Ela conta que até um lendário andarilho não conseguiu chegar lá sozinho quando era mais jovem. Isso só deixa o protagonista mais curioso. Seguindo mais em frente, eles encontram um velho todo surrado, sentado perto de uma fogueira. Os dois se apresentam e o velhote diz que é apenas o zelador da academia. Nada demais. E que nem vale a pena falar o nome dele para um paladino. Mesmo assim, ele convida os dois para descansar e avisa que só os magos podem entrar. Mas dá a entender que talvez exista uma exceção. Pois é, rapaziada, chegamos no final da parte 4. Quer a continuação? Tá ligado, né? Deixa o likezão e sua inscrição. Tamo junto, mano. Até a próxima.